Hoje eu vivi uma situação que me fez pensar muito sobre o poder que a gratidão tem de reorganizar dentro de nós aquilo que a gente viveu e que ficou. Eu gosto de comparar como se fosse uma peça fora da estante, né? A gente arrumou e sobrou. Alguma coisa sobrou e a gente não consegue encaixar. A vida emocional da gente é assim também. O trauma, né? A psicologia nos ensina que é justamente um acontecimento que não coube dentro da gente. Numa fase da vida eu fui traumatizado pela fala de alguém, por um acontecimento, então eu não soube acomodar dentro de mim. Porque quando eu sou criança, eu não tenho os filtros da maturidade que me permitem não deixar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito, possa me machucar tanto. Por não ter esse filtro, eu acabo vivendo o trauma, que é a minha incapacidade de guardar de uma forma positiva aquilo que eu vivi. E chega um momento da vida que tudo isso vem à tona, né? As faturas do vivido sempre chegarão nas nossas mãos. E hoje eu estava pensando de como faz diferença na hora que nós vamos viver essa organização, a gente ser movido pelo sentimento de gratidão, que é justamente uma forma de se perdoar, né? Às vezes a gente não consegue olhar para aquilo que a gente viveu, para aquelas situações em que a gente fracassou, em que a gente não teve condições de dar a melhor parte, de fazer da melhor forma. Então aquilo não cabe dentro de nós e a gente vai levando uma amargura e que não faz sentido, né? Porque a amargura que a gente sente hoje não corrige o erro do passado. Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a culpa e o arrependimento. Essa incapacidade de guardar dentro de nós, de armazenar de uma forma harmoniosa o que a gente viveu, geralmente gera culpa. Então eu me sinto culpado porque eu não dei conta, porque eu fui reprovado, porque eu fracassei, porque eu não passei, porque eu não alcancei, a minha meta não foi cumprida. Ou então posso me sentir arrependido de alguma coisa que eu olho, reconheço que não deu certo porque eu errei em alguns pontos, não calculei bem, não fiz as melhores escolhas. Então o arrependimento, essa gratidão com a vida eu aprendo muito com a minha mãe, que sempre teve uma vida muito, mas muito difícil. Aliás, a história dela me inspira muito. E eu nunca vi, assim, na minha mãe um traço de rancor, de mágoa. E todo mundo que conhece minha mãe sabe, né? Ela tem um humor delicado, ela é engraçada, ela não precisa contar piada para fazer a gente rir. Muitas pessoas até num primeiro momento se aproximam dela porque é minha mãe, né? Mas depois que descobrem o ser humano que ela é, eu só fico pequenininho perto dela. Ela tem uma gratidão natural. Eu sinto que minha mãe colocou tudo o que estava desarrumado dentro dela na estante das emoções. Ficou tudo muito bem guardado. E hoje, quando olho para ela, eu tenho a oportunidade de ver um ser humano de bem com a vida mesmo. Me ocorre muito uma frase da tia Judite, que é a tia do Marcos Montenegro, que perdeu um filho, assim como minha mãe perdeu também. Ela contou toda a história, que é muito triste, e depois ela sempre finalizava assim, mas está tudo certo. É isso mesmo, acho que quando a gente vive essa reconciliação diária com aquilo que nos aconteceu, a gente não vai dormir com os ressentimentos. E aí isso nos livra de nos sentirmos vítimas, coitadinhos de nós, olha como eu sofro. Porque na verdade esse é o grande... É o fato que nos paralisa, né? Quando a gente começa a se interpretar com vitimismo. Acho que fica muito mais leve a gente olhar para a vida, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil para todos nós. Aí a gente olhar bem nos olhos dela e dizer, dona vida, a senhora não me deve nada, tá tudo certo. Vamos continuar porque tá tudo certo. Ontem a gente estava falando que sobre o efeito da mágoa, a gente perde a capacidade de perceber o que a vida está nos oferecendo, né? Porque a mágoa ocupa muito espaço no contexto das nossas emoções. Toda vez que nós estamos magoados, a gente fica naturalmente muito privado de perceber
o que está nos rodeando, que é positivo, que mereceria ser vivido com mais intensidade. E como nós temos uma tendência muito natural, uma autossabotagem, né? É estranho isso. Mas pode perceber o quanto que você às vezes é ingrato, ingrata com você. Você ouviu um monte de coisas boas ao longo do dia, aí de repente você ouviu uma que era desagradável e você resolveu guardar o que era desagradável, de mais frágil e delicado. Delicado não, naquilo que você tem de mais frágil e defeituoso, digamos, né? Não se admire, porque é geralmente o que você faz com você. Como nós temos uma natural tendência a observar aquilo que em nós não é o melhor, não é a melhor parte. E às vezes a gente alimenta isso de forma inconsciente, né? Nem tudo a gente sabe por quê. Mas às vezes eu me reconheço assim como um território ainda estranho a mim, no que diz respeito a essa capacidade de metabolizar o que de ruim eu escuto sobre mim. Você também, né? É claro que quanto mais público a gente é, mais a gente tem gente dando opinião, falando coisas boas e ruins. Mas se a gente não coloca um filtro para inibir o que chega e que cresce dentro de nós, a gente morre antes da hora. Os motivos inconscientes, né, que nos levam a ficar vulneráveis diante das mágoas, de não conseguir metabolizar. Da mesma forma, quando eu como alguma coisa, o meu organismo precisa metabolizar. Ele transforma o alimento em mim, né? O alimento passa a fazer parte de mim. A mesma coisa são as emoções, são os sentimentos. Então, se eu me sinto magoado, se eu aceito a ofensa que o outro me causa, porque a ofensa ela só fica dentro de nós quando a gente aceita, então eu vou levando essa mágoa e ela vai se transformando num estilo de vida. Observe como às vezes a gente é rodeado de pessoas amargas, insatisfeitas, infelizes e que expressam muito através da ingratidão. Ou às vezes nós somos, né, essas pessoas que manifestam a mágoa por meio da ingratidão. O fato é, minha gente, não existe receita mágica. A gente precisa aprender a lidar com tudo que nos magoa. Eu tenho assumido uma regra de vida, sabe? Eu só deixo demorar dentro de mim até eu aprender, que eu preciso aprender com aquilo. O acontecimento que me machucou, que me chateou, a crítica que eu achei que foi injusta, fica dentro de mim o tempo exato para me fazer pensar se faz sentido ou não aquilo que eu ouvi. Quando não faz sentido, imediatamente mando embora. E como é que a gente manda embora? Substituindo por coisas boas, né? A mente não pode ser ocupada por dois pensamentos ao mesmo tempo. Então, se eu escolho pensar no que magoei, no que me magoou, a mágoa vai prevalecer. Agora, se eu substituo por um sentimento bom, que às vezes pode me vir através de chegar até mim através de uma música, de uma leitura, então aquilo a gente vai conseguindo amenizar. O certo é que a gente não é um baú de lixos, de sentimentos estragados, e não faz sentido a gente carregar sentimentos que a gente sabe que são nocivos, que nos adoecem emocionalmente e fisicamente.